Vous allez bienvenue. Amen. Amen. Ok, eu estava dizendo uma coisa. O irmão Nico me deu 15 minutos. Mas vou falar 14 minutos. Nós vimos aqui pessoas a dançar. Mas eu na nossa igreja, que é a Igreja Evangélica Internacional, introduziu uma dança. Mas nós chamamos de dança milionária. Porque nós acreditamos a nossa viagem para a eternidade não será na classe econômica, mas será na primeira classe. Será na primeira classe. Então isso nos dá a possibilidade de sermos milionários e milionárias. E eu quero ver todos os milionários aqui. Pegas uma boa posição. Vamos dançar dança milionária. Vamos lá. Não dá confiança na pessoa que está ao lado. Você vai lhe pensar que tua motorista é contigo. Você vai lhe pensar que teu motorista é problema dele. Mas eu sou milionário. Vamos lá. Amém. Amém. Vamos orar. Pai da Glória, nós te convidamos como convidado especial no nosso meio. Venha e fala conosco. Porque o papai que tens a palavra viva e revelada. Realizamos tudo que não glorifica o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, o irmão Nico me disse: Pastor Vita, esta tarde de louvor não é uma tarde de vir pedir, mas é tarde de vir buscar. Então eu li na minha Bíblia. Uma palavra subiu no meu coração acerca de buscar. Ok, eu quero compartilhar contigo o poder do testamento. Quando é que um testamento tem valor? Porque se entenderes o poder do testamento, aqui vais ter oportunidade de buscar, de pegar, de funcionar aquilo que é teu. Ai. Você não está a entender português. Ok, Hebreus capítulo 9, versículo 16 verset 16 a 17. Pena verset 17. A Bíblia diz: porque onde há testamento, parce que là où il y a le testament, é necessário que intervenha il est nécessaire qu'il y ait a morte do testador. Il est nécessaire qu'il y ait la mort du testataire. Porque o testamento, parce que le testament tem força n'a de valeur onde houve morte. Là où il y a la mort. Sem a morte, sans la mort, o testamento le testament não tem valor. N'a pas de valeur. A Bíblia nos fala acerca de testamento. Testamento é um documento comprovativo. Testament est un document que approuvé. Que só tem tido valor depois da morte do testador. Enquanto que vive o testador, et pendant que o testamento não tem valor. O que anda dentro do testamento? São promessas e profecias. Exemplo. Par exemple, eu tenho dois filhos, chamado Ebenezer Vita e Emanuel Vita. Eu posso dizer, o meu fato, o meu terno, se eu morrer, é para o meu filho, Ebenezer. Enquanto que eu vivo, Ebenezer não pode vir dizendo: pai, este casaco, este carro, esta casa me pertence. Ele não pode. Por quê?
eu estou vivo. Mas se eu morrer, ele vai apresentar o documento comprovativo que eu assinei, dizendo o meu pai Vita. Ele tinha dito, escreveu, se ele morrer, a casa, o carro, a roupa é para mim Ebenezer. Ali vai pegar. A Bíblia nos fala de dois testamentos. Há testamento de Deus e há testamento do diabo. Dentro do testamento de Deus encontramos muitas promessas. Um deles, a Bíblia nos fala, seremos cabeça, não é cauda. A outra, a Bíblia nos fala, é Ele que perdoa. É Ele que perdoa. Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Está onde? Dentro do testamento. E ele disse também, não haverá estériles. Está onde? Nos testamentos. E ele disse, mesmo que andares na vale da sombra da morte, não morrerás. Vai te levar numa área onde o teu coração será refrigerado. Terá uma mesa à frente dos teus inimigos. O sofrimento entrou, calamidades entraram. Mas Ele próprio Deus viu, não, o meu povo deve receber a glória da segunda casa. Olhou para Noé, mesmo de fazer a arca da aliança, mesmo que fez a arca, onde as pessoas entraram, não era digno de morrer e dar valor ao testamento. Por quê? Um dia bebeu vinho, Deus me colocou de lado. Deus olhou a Abraão, mesmo o pai da fé, não era digno de morrer para que o testamento tenha valor. Porque um dia disse a Sará, não é mulher dele, é irmã dela. Deus lhe colocou de lado. Deus olhou Sansão, mesmo de multiplicar muito dos filisteus, não era digno. Um dia colocou a cabeça dele nas paitas da Delila. Deus lhe pulou de lado. Deus olhou Davi, homem segundo o coração dele. Não era digno de morrer e dar valor ao testamento. Um dia caiu com mulher do seu soldado. Deus lhe colocou de lado. Deus olhou para Elias, mesmo que invocou o fogo, o fogo caiu, mas um dia fugiu uma prostituta. Deus lhe colocou de lado. Não havia ninguém. Ele próprio foi levado. Foi levado. Foi levado. Foi levado. Foi levado. Foi levado. Até na crucificação. Lá na cruz, falou 7 palavras. Vou te falar a primeira e a última. Quando começaram a lhe bater, gritou: Pai, Papa, les perdoa. Les perdoa. Não sabem o que estão a fazer. O que eles estavam a fazer? Que a morte dele vai dar valor ao testamento. A morte dele
vai dar valor ao testamento. Se eles só morrer ali, querendo como não, a cura te pertence. Gritou a última palavra. Eli, lama sabachthani. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo se concretizou. A partir dali, o testamento tomou valor. Tomou valor. Tomou valor. Tomou valor. Você não sabe, irmão. Hoje é o dia. Não é de pedir, mas de buscar. Pastor, Luca Pete. Mas Fuzumunar. A palavra Fuzumunar está em Kikongo. Nós em Kikongo falamos em Angola. A mandioca, ele não sai. Fusa tu fusa. Nesta noite, Deus quer que você pode fusumunar. O casamento é para ti. A saúde é para ti. Filhos é para ti. Paz é para ti. Sucesso é para ti. Felicidade é para ti. Mas deves entender. Deus é o testamento. Vou acabar agora. Quando a criança tem 5 anos, mesmo que ele tenha testamento, que tem dinheiro no banco, não vai conseguir entregar o valor. Ao comprar o valor na boutique. É criança. Deus quer nesta noite que possas crescer. Não é para pedir, mas para fusumunar aquilo que é teu. Vamos nos colocar de pé. Nos colocamos de pé. Eu quero orar junto contigo. Fica de pé, por favor.